Gálatas capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão benditas todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em nome de Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra lida e lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos ilumine, que nos dê entendimento e sabedoria, vindo de Ti e do Teu Santo Espírito, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Que ela possa falar aos nossos corações, nos instruir segundo a Tua vontade, para que possamos ser corrigidos por ela, que ela possa nos trazer de volta ao caminho em todo o tempo, Pai. E nós lhe pedimos, Senhor, que através da Tua palavra, os nossos corações, eles possam ser preenchidos nessa noite, do conhecimento do Teu Evangelho. Ó Senhor, fala conosco, nos instrui segundo a Tua vontade, e é em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que lhe pedimos e agradecemos. Amém. Paulo, ele escreve aos cristãos em Gálatas, uma comunidade de igrejas. Eu gosto sempre de começar lembrando quem era que estava recebendo essas mensagens, porque Paulo não escrevia simplesmente para um pequeno grupo, para uma igreja numa cidade pré-definida. A região que era chamada de Galácia, a qual os moradores eram denominados Gálatas, era um conjunto de cidades, uma pequena região onde várias igrejas haviam sido implantadas. Isso reforça o nosso pensamento e entendimento quando Paulo escreve aquilo que ele deixa registrado para nós, que ele não estava tratando simplesmente de casos particulares, ele não estava falando de situações muito específicas, mas ele trazia um ensino que era um ensino que tinha uma abrangência maior, um ensino que visava alcançar diferentes situações, talvez diferentes culturas e algumas questões a mais. Mas apesar de toda essa região ser espalhada, o principal problema que era enfrentado eram justamente aqueles que eram chamados de judaizantes. Então, de um lado nós temos uma comunidade bem heterogênea, de pessoas de várias cidades, talvez de nacionalidades diferentes, influenciados pela cultura da época, a grande potência do mundo, Roma, e o seu costume trazido na cultura grega, que era espalhada em todo o império. E junto com isso, havia aqueles judeus enraizados em seus velhos costumes, enraizados na lei de Moisés. E esses homens vinham trazendo diante da igreja algumas coisas que eram contrárias ao Evangelho. Conforme nós estudamos aqui, meditando pausadamente nos 2 primeiros capítulos de Gálatas, eram coisas que eram o Evangelho acrescido de mais algo, o Evangelho com mais algum detalhe que não estava escrito. E esse Evangelho aumentado, deturpado, sujo, esse Evangelho misturado, era aquilo que Paulo estava combatendo. E aí ele tem que confrontar aqueles irmãos constantemente. Nos primeiros versículos do capítulo 3, Paulo ele fala diretamente com os cristãos de Gálatas, os gentios, pessoas não judias, que tinham conhecido o Evangelho, mas agora estavam sendo influenciados. Então ele vai falar sobre pessoas que tinham abandonado o Evangelho e se voltado para outros ensinamentos. E é interessante pensar nisso, porque esses outros ensinamentos
são justamente aquilo que o coração humano vem procurando com o passar dos séculos. E talvez nos nossos dias nós encontremos eles por aí. Que é justamente a consciência, a necessidade de estar fazendo algo, de corresponder a algo. Nós somos muito orgulhosos por natureza. E o nosso orgulho muitas vezes se enraiza em o que nós podemos oferecer para Deus. E é justamente aí que Paulo chega aos cristãos em Gálatas. E vai falar para eles: eu estou perplexo com vocês. Para mim vocês perderam o juízo, porque vocês estão deixando a graça. Estão se voltando para a lei. Mas no segundo momento, e aquilo que nós vamos meditar hoje, Paulo se volta praticamente para os judeus. Aqueles que vinham jogando cargas sobre aqueles irmãos, aqueles que vinham acrescentando ao evangelho as ordenanças da lei. E é interessante que quando nós lemos Gálatas, Paulo, quando ele trata da lei, ele coloca a lei no mesmo sentido da carne. Hoje, quando nós falamos da lei, nós fugimos da perspectiva paulina da lei. A perspectiva que Paulo tinha da lei era como o que é feito e o que é observado pelo coração do homem, o coração carnal. Hoje, quando nas igrejas nós falamos de lei, normalmente nosso pensamento ele vai em direção a ordenanças. Não toca nisso, não faz aquilo, não pode vestir isso outro, não pode fazer desse jeito, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E nós sempre, quando há alguma norma, alguma regra, nós olhamos para ela meio com o sentido de que talvez aquilo seja dispensável, a ponto de chegarmos a um determinado momento onde muitos querem tirar o total controle e influência da igreja sobre os seus próprios membros. Pessoas que julgam que não é preciso fazer nada, e cada um pode prestar contas de si mesmo a Deus. Coisas que Paulo ele nem de perto toca, porque Paulo está falando aqui a uma comunidade que estava sendo atacada e defendendo esta comunidade. Mas a lei que Paulo coloca aqui, ela está mais no sentido carnal, porque muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que nós não podemos fazer. Ou se a gente olhar pela perspectiva judaica, era aquilo que ele não podia comer, mas ele não falava do desejo do coração de comer. Trazendo para os nossos dias, era mais ou menos como se fosse aquilo que nós não podemos usar, mas nós não tratamos do coração, do desejo de utilizar aquilo que é reprovável. Paulo, trocando em miúdos, ele vai dizer para nós que não é o que você está fazendo, mas porque o seu coração deseja fazer essas coisas. E é nessa perspectiva que Paulo coloca a lei. A lei era satisfação, porque aqueles homens que queriam circuncisão, que eles queriam observância das festas judaicas, que eles queriam observar a dieta do judeu, que não pode comer isso, não pode comer aquilo. Até os dias de hoje nós encontramos aqueles que pegam parte disso como se fosse muito importante, determinando qual animal que pode comer e qual animal que não se pode comer. Há aqueles que determinam isso na forma como nós nos vestimos. Isso pode se usar, isso não pode se usar. Naquilo que nós usamos, nas palavras que nós pronunciamos. Mas o que Paulo está falando aqui não são aquilo que nós externamos, não é aquilo que nós mostramos para os outros. Mas porque o nosso coração ele tem se movido no desejo dessas coisas tão controversas. E aí ele fala diretamente, aqueles homens que estavam trazendo esses mandamentos para dentro da igreja, e ele vai fazer uma comparação aqui, e ao ler esse texto, eu li ele algumas vezes, até eu poder entender alguns detalhes, e poder ver que Paulo aqui está falando de 3 pessoas. Nos versículos que nós lemos, há 3 personagens que são apresentados, 2 deles o nome aparece, o terceiro nós tomamos por empréstimo aquilo que o Novo Testamento costumeiramente faz. Porque quando no Novo Testamento a lei é apresentada, ela é apresentada na figura de um homem, Moisés. Então nós lemos do versículo 6 até o versículo 14, Paulo vai falar de Abraão, ele vai falar da lei, que é representada por Moisés, e ele vai falar de Cristo. Nesses 3 homens, há um ciclo que é fechado. Porque hoje, quando se fala da lei, as pessoas se voltam simplesmente para Moisés, eles se voltam para os mandamentos, eles se voltam para aquilo que foi entregue no Monte Sinai. E aí nós podemos pensar, em primeiro lugar, aqui, começando pelo meio, sobre a lei. Do versículo 10 ao versículo 12,
Paulo ele vai falar sobre a lei. Ele traz os dois personagens principais, mas no meio há uma vírgula. É como que uma interseção. Uma situação é colocada entre os dois personagens principais, Abraão e Cristo. A lei ela aparece também. O versículo de número 10, Paulo nos apresenta a lei dizendo: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Paulo ele começa de forma muito dura quando ele fala da lei. E talvez na minha, na sua, na nossa leitura, quando nós passamos na Bíblia e lemos: todos aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição, nós levantamos talvez o nosso olhar, o pensamento para o céu e falamos: graças a Deus que eu vivo debaixo do tempo da graça. Mas é enganoso o nosso coração, porque constantemente nós nos colocamos debaixo da lei. Talvez as palavras de Paulo, lá no versículo 1 do capítulo 3, quando ele diz: ó Gálatas insensatos, elas pudessem ser voltadas para nós hoje. Ó cristãos insensatos, loucos, numa tradução mais direta, porque nós voltamos para a lei todo o tempo. Nós queremos viver debaixo da lei. Nós queremos fazer todas as coisas tão certinhas, porque nós temos o medo de cometer algum erro que possa nos comprometer. Nós tanto nos colocamos debaixo da lei, que nós nos preocupamos com o que os outros estão pensando de nós o tempo todo. Quando Paulo ele chama a atenção da lei, ele traz a lei a nós, dizendo: é maldito todo aquele que está na lei. Mas olha o conceito da maldição que é apresentada por Paulo: que é maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. A lei, ela se apresenta como um conjunto completo. E quando Deus entrega a lei a Moisés, a lei ela tinha um único objetivo desde o Antigo Testamento. E não se engane com as palavras de algumas pessoas quando falam que era como se no Antigo Testamento os cristãos, os crentes, aqueles que temiam a Deus fossem salvos pela lei, e no Novo são salvos pela graça. Não existe salvação na lei. Ninguém foi salvo pela lei. Todos os cristãos, todos os crentes em Deus do Antigo Testamento que foram salvos, eles foram salvos pela graça. Não há outro caminho. Não há como ser salvo pela lei, porque a lei ela só vem para mostrar que é impossível se salvar com suas próprias obras. A lei ela só vem nos mostrar que não tem como o homem salvar a si mesmo. Na lei Deus mostra o seu ensinamento, tudo aquilo que Ele requer de nós, para nos dizer que nós somos incapazes. Não há como fazer tudo isso. E por isso que Paulo volta para a ação, porque para nós um pouco de lei é bom. Nós vivemos nesse sentido em nosso viver diário. Um pouco de lei é bom. Nós pensamos que conseguimos fazer alguma coisa, e nós geralmente tentamos enveredar para um caminho e dizer: não, eu consigo fazer, só tem esse problema aqui. E aí esse problema nós escondemos e colocamos ele de lado. Geralmente sempre tem aquela áreazinha, aquele pedacinho da vida, aquela atitude nossa que nós não conseguimos transformar ligeiramente, e ela vai ficando, e chega um momento em que nós paramos de lutar com ela e vamos colocando de lado e tentamos esconder ou deixar como se ninguém percebesse. Há sempre aquela atitude que ela é reprovável, mas quando acontece nós fazemos de conta que não aconteceu nada e esperamos que as pessoas esqueçam. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que não dá para viver desse jeito. Não dá para dividir uma coisa ou outra. A lei ela não é maligna. Na verdade o apóstolo Paulo ele vai dizer que a lei é boa, mas nós não podemos tentar viver por ela. Paulo ele segue no versículo de número 11, quando ele diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado, porque o justo viverá pela fé. Lá em Romanos, no capítulo 1, essa frase é repetida, e também em outras várias partes do Novo Testamento. A justificação é pela fé, não tem outro caminho. Mas o versículo de número 12, ele segue nos dizendo que ora a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. A grande confusão do cristianismo hoje é achar que a lei procede da fé, é achar que as duas coisas elas são misturadas,
A gente acha que se cumprir a lei, a gente está fortalecendo a fé. A gente acha que se nós fizermos muito bem aquilo que nós aprendemos da lei, isso vai estar colocando a nossa fé diante dele. E quando nós não cumprimos a lei, nós fraquejamos na nossa fé. Quem nunca teve uma crise na sua vida cristã, quem nunca passou por um momento onde começou a se perguntar se realmente estava fazendo a coisa certa, quem nunca parou para ler a Bíblia e começou a pensar, mas se tudo depende somente da fé, por que é que eu tenho que cumprir alguma coisa a mais? Paulo ele chama a nossa atenção porque o que ele está apresentando aqui é uma escolha. Ele não está aqui renegando a lei, mas ele está apresentando uma escolha. Qual direção você quer seguir? Porque é muito fácil nós fazermos escolhas duplas e dobras. É muito fácil nós voltarmos o nosso coração para os dois lados, porque a tendência do ser humano é ele querer a graça para si e a lei para os outros. A tendência nossa é dizer, não, Cristo nos perdoa, mas cobramos dos outros. E é justamente contra isso que todo o Novo Testamento vem lutando, vem deixando escrito e registrado para nós, de que nós não podemos fazer dois pesos e duas medidas. Nós não podemos fazer as coisas de dois jeitos diferentes. E Paulo apresenta aqui dizendo, o problema grande desses cristãos aqui em Gálatas é o coração, porque nós não estamos escolhendo em qual caminho nós devemos seguir. A lei ela não é um caminho, ela não pode ser um caminho, porque ela não salva ninguém. A lei ela se apresenta depois para nos instruir aquilo que agrada a Deus, mas a salvação ela não está ligada com a lei. E é justamente contra isso que ele fala, porque chegaram homens dentro da igreja dizendo, é preciso lei, é preciso circuncisão, é preciso observar a dieta judaica, é preciso que se cumpram as festas, é preciso que se purifiquem, é preciso que as pessoas adiram ao costume e comecem a viver como se fossem judeus, porque se o sujeito não vive como um judeu, ele não pode ser salvo. Interessante que a igreja cristã ela passa muito tempo pregando a graça com uma veemência, uma potência muito grande, mas nas últimas décadas nós vemos crescerem os costumes judaicos dentro das igrejas evangélicas. Buscam-se os elementos, buscam-se representações, desenhos, arcas, candelabros e tantas outras coisas que as pessoas trazem como se fossem objetos santos. Disfarçadamente a lei ela volta a permear a igreja evangélica brasileira, principalmente nos últimos tempos, trazendo coisas como se ao praticá-las eu pudesse ser mais santo. Nós inventamos o nosso próprio modo de lei, estabelecendo o que o bom crente ele deve ou não deve fazer, tudo aquilo que deve ser cobrado ou não deve ser cobrado, mas paramos de questionar do desejo do nosso coração. Nós vivemos tempos de 8 a 80, igrejas que não têm nenhum compromisso com suas membresias e deixam a coisa ao Deus dará, e do outro lado pessoas que enraizam de forma muito dura, onde tudo é proibido e nada é permitido. Falta-se ensinar as pessoas realmente ao desejo do coração controlado, a saber por que é que nós estamos desejando tais coisas. A permissividade, bem como a dureza de coração, ela tem atrapalhado tudo isso, porque nós ainda estamos vivendo nos extremos da lei. E Moisés ele não pode salvar ninguém. E é interessante porque nós precisamos lembrar de Moisés, porque quando Moisés ele recebe a lei, e eu não estou falando aqui das primeiras 10 tábuas, se a gente lembrar bem da história, Moisés sobe no monte e Deus escreve com a própria mão as 2 tábuas de pedra que tem os primeiros 10 mandamentos. Só que quando Moisés desce, o povo está adorando o bezerro de ouro, ele quebra aquelas tábuas, elas ficam em pedaços. Os pedaços são depois colocados na Arca da Aliança e ficam lá no templo até bem próximo do tempo em que Jesus vem ao mundo. Mas ele tem que subir de novo, fazer outras tábuas, e aí ele escrever com a sua própria mão aquilo que Deus estava ditando para que ele pudesse ter registrado. São as segundas tábuas, a cópia. E quando Moisés faz isso, ele volta, a palavra nos diz lá em Êxodo que o seu rosto ele brilha, porque ele estava na presença de Deus, a ponto de o povo ficar tão assustado que ele cobria o rosto, ele colocava um véu sobre o rosto para que os israelitas não vissem o seu rosto brilhando. Só que você vê que o negócio é tão sério que o rosto de Moisés, ele, com o tempo, ele para de brilhar,
Só que Moisés não tira o pano do rosto para dizer que o rosto ainda continua brilhando. A lei, ela vem a homens com defeitos e com erros, que têm o seu coração inclinado para o mal, como todos nós temos o coração inclinado para o mal em todo o tempo. E ela não pode salvar, mas é preciso que nós movamos o nosso coração, porque Moisés não salva. Moisés não pode acrescentar nada, e não é sem motivo que Moisés ele aparece bem no período intermediário aí, porque Moisés ele vem depois de Abraão, algum tempo depois, algumas gerações, e antes de Cristo. Ele é como uma cartilha que é dada ao povo para o modo que eles deveriam viver depois que Abraão já se foi e até que Cristo pudesse chegar. A lei, ela é uma vírgula, ela é uma apresentação. A lei é algo que é dado de instrução ao povo, mas ele não é o centro do Evangelho. As ordenanças, elas não são o centro do Evangelho. O faça ou não faça não é o centro do Evangelho. Por isso nós precisamos nos lembrar, a lei, ela é um período intermediário, ela não é a promessa. E nós não podemos achar que a lei, ela marcou o tempo do Antigo Testamento, porque ela não foi o ponto central do Antigo Testamento. Diferentemente do que é pregado hoje, a lei ela não comandava no tempo passado. Ela não fazia tudo isso que muitas vezes as pessoas dizem que a lei faz. A promessa no passado ela foi dada sem lei. E a lei veio só para esclarecer o povo. Assim como a promessa dada para nós, sem ordenança. Quantos têm se afastado do Evangelho porque acreditam que precisam consertar primeiro as suas vidas para depois se voltar para Cristo? Quantos se afastam do Evangelho, demoram de ingressar nas fileiras do Evangelho, porque julgam que algo precisa ser feito antes, algo precisa ser aprendido antes, porque são colocadas uma série de coisas, uma série de ordenanças, uma série de mandamentos, série de instruções que precisam ser seguidas anteriormente. Porque nós confundimos muitas vezes o batismo na cerimônia com a conversão, que vem muito tempo antes. Nós muitas vezes nos confundimos quando a pessoa ela chega a se filiar oficialmente a uma igreja, com a conversão que vem antes disso. Nós confundimos muitas vezes o estudo que nossas igrejas fazem, para que a pessoa ela possa entender a fé e poder professar sua fé diante da igreja, com uma preparação para a salvação, quando na verdade ele só é dado para aqueles que já se encontraram com Cristo Jesus. A fé ela vem antes, e ela é única e suficiente, nós precisamos nos lembrar disso. E não vai ser focando todo o nosso entendimento no estudo bíblico, na preparação que nós fazemos, e muitas vezes nós caímos na armadilha da lei, na nossa própria preparação, ou tentando fazer como outros fazem, que já no primeiro momento que se levanta a mão e diz, não, eu quero, já vão se colocando água sobre a cabeça, e batizando. Não é nenhum dos dois extremos, mas a gente entender que uma coisa é eu aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, outra coisa é eu aprender o que Deus quer de mim. São dois estágios diferentes, e é isso que Paulo está falando aqui quando ele apresenta a lei. Ele diz, a lei é intermediária, a lei vem ensinar ao povo, mas a salvação ela está em Cristo Jesus. A salvação ela vem pela fé, e somente pela fé, porque o justo ele vive pela fé. E para a gente entender isso, a gente tem que voltar aqui para o primeiro personagem, né? A gente volta para o versículo 6. O primeiro apresentado por Paulo é Abraão. E aí a pergunta, é uma pergunta retórica, você só pense em sua mente aí, se você conseguir fazer a ligação. Quando Deus chama Abraão, existia a lei? Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso, ou talvez no seu coração você tenha se enganado com a história bíblica, achando que Abraão já vivia no tempo da lei, porque a lei foi entregue mais de 400 anos depois. Se a gente lembrar bem da história, 400 anos é o período que o povo passa no Egito. Quando o povo está no Egito, já tinha morrido Abraão, já tinha morrido Isaac, seu filho. Quem era vivo era Jacó quando foi para lá, já bem velho. E aí eles passam 400 anos no Egito, e depois desses 400 anos, aí vem a lei, por intermédio de Moisés, quando o povo é libertado das mãos de Faraó. Então Abraão, ele viveu anterior à lei.
Abraão, ele não conhecia a lei foi entregue depois. Ali havia um conhecimento de princípios de Deus, já havia um entendimento do que era certo e do que era errado. Isso Deus já ensinava lá atrás para Adão, que ensina para Sete, que ensina para Enos, e aí vai passando de geração após geração, chega a Noé, que passa para Sem, seu filho, e até chegar à geração de Abraão. Ali já tinha-se um conhecimento do que agradava a Deus e do que desagradava a Deus, mas a lei escrita com seus detalhes, e principalmente a gente lembrar aqui da lei alimentar de Israel, com aquele que podia comer, não podia comer, a lei das ordenanças, dos cultos, dos sacrifícios, toda essa coisa, ela veio surgir muito tempo depois. Abraão não existia com lei. Quando Abraão, ele dá o dízimo perante Melquisedeque, ele não faz por obrigação da lei, a lei não existia, é uma prática que Abraão faz de livre e espontânea vontade. Quando Abraão, ele oferece sacrifício a Deus em holocausto, ele não tinha ordenança da lei de como podia fazer, ele fazia aquilo da forma que o seu coração mandava. Mas Abraão, ele crê em Deus, e quando se fala de Abraão, a palavra ela é categórica em dizer que Abraão é o pai da fé e não o pai da lei. Olha o que nos diz aí o versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão creu, e a justiça foi imputada a ele. E aí não pule a Bíblia quando você está lendo, preste atenção em cada uma das palavras. Aqui ele está dizendo que lhe foi imputado. Muitas vezes a gente vai lendo e passa direto por isso aqui. Imputado é o antônimo de amputado. Amputar é quando tem algum problema e o médico vai lá e tira um membro, né? O sujeito ele teve um acidente, daí perde uma perna, o médico vai lá e amputa a perna, ele tira fora. Imputar é o contrário, é quando é colocado, é como se costurasse de volta, ou acrescentasse alguma coisa. Então, quando Paulo apresenta Abraão, ele vai dizer que Abraão, ele foi imputado à justiça. Deus vem com justiça e coloca a justiça em Abraão, porque Abraão creu em Deus. Abraão é o pai da fé. Por isso no versículo 7, Paulo continua dizendo: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. E ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão abençoados todos os povos. Aqui Paulo faz uma citação lá de Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo está explicando o Antigo Testamento. Ele está dizendo: não, olha, o que aconteceu aqui é que a fé de Abraão salvou, e os filhos de Abraão são os filhos da fé de Abraão. Cristo, ele fala isso nos evangelhos, quando ele confronta várias vezes os fariseus. Ele diz: olha, vocês não venham me dizer que vocês são descendentes de Abraão, porque se Deus quiser, ele tira descendente de Abraão até das pedras, porque o filho de Abraão realmente é aquele que anda no caminho de Abraão, aquele que segue os passos de Abraão. E Paulo aqui, ele está falando da perspectiva de um judeu, benjamita, fariseu, dos mais arraigados e mais orgulhosos que podia existir. Ele conheceu todo o outro lado. A Bíblia ela fala a respeito de Abraão, mas o judeu tinha se esquecido disso. Há vários escritos que foram ali no período intertestamentário, depois de Malaquias e antes de Mateus, quando é escrito o Novo Testamento, que foram gerados ali, vários escritos e histórias, que não eram acrescentados, que o judeu não permitia acrescentar o Antigo Testamento, mas eles tinham aquilo como contos e como histórias verdadeiras, e nesses escritos, esses homens endeusavam Abraão. Quando o judeu ele fala de Abraão no Novo Testamento, ele não está falando daquilo que é escrito por Moisés em Gênesis, ele está falando de outras histórias que são aumentadas e acrescentadas muitas vezes, porque chegaram ao ponto de dizer que Abraão, na verdade, ele cumpriu toda a lei antes que a lei fosse escrita. Eles inventaram que a lei já estava toda na mente de Abraão. Moisés depois ele só escreve aquilo que Abraão já sabia. E chegam ao ponto de dizer que Abraão não pecava, não teve pecado nenhum, e que ele foi salvo porque ele não errava de forma alguma. E é interessante, quando a gente lê o relato de Gênesis, Deus faz questão de manter lá os pecados de Abraão, as mentiras que ele contou, os desvios de caráter que ele teve, e todas as coisas que prejudicaram de certa forma tanto o povo de Israel no futuro, quanto também os seus familiares no presente em que ele viveu, para mostrar que Abraão não era santo, mas o judeu ele criou história.
Isso aqui é o que na história é chamado de um mito fundador. Eles pegam a figura e começam a enaltecer aquela figura, para a partir dali eles criarem a identidade de uma nação. E o judeu, para recriar a identidade de sua nação judaica, no período entre os testamentos ali, depois que eles voltam do cativeiro babilônico, eles começam a enaltecer a figura de Abraão. E é por isso que chegavam lá os judeus dizendo: não, nós não temos pecado, nós não somos presos, nós não somos dependentes de ninguém, porque nós somos descendentes de Abraão. Como se eles fossem descendentes de um sangue santo, né? E é interessante que o próprio Antigo Testamento, quando fala a respeito disso, ele diz: ó, seu pai era arameu e vivia no meio dos pecadores. E aí ele cita Abraão. Abraão não era perfeito, e a palavra é clara. E aí Paulo tem que chegar aqui diante desses homens que achavam que Abraão era um santo e dizer: olha, Abraão foi salvo pela fé, a justiça que foi colocada nele foi porque ele creu. Tanto é que em Abraão são pré-anunciadas as bênçãos que vão ser derramadas em todas as nações depois, não só na nação judaica. Quando Paulo ele traz esse Abraão abençoado por fé, um homem que vive antes da lei, ele vai nos lembrar também para nós, nos nossos dias, que muitas vezes nós ficamos arraigados em um sentido da lei, de achar que há uma descendência, que há uma linha, uma linhagem santa. Há igrejas que lutaram na história com isso, há várias igrejas que hoje já reconhecem a sua origem histórica, mas no passado de 20, 30 anos atrás, elas criaram mitos fundadores, como se fosse gente que não tinha passado por tudo aquilo que a igreja passou durante a sua história, todos os altos e baixos, todas as heresias que foram entradas dentro da igreja, depois expulsas com grande batalha, toda essa luta, e as pessoas diziam que isso era como se estivesse fora. Esse mito fundador é fortalecido quando o pessoal começa a falar que a Bíblia ela foi mudada, como se com o passar do tempo as coisas fossem deixadas para trás. E muitas vezes nós trazemos esse mito, esse engrandecimento para as figuras dos líderes das igrejas hoje em dia. Nós estamos cheios de cristãos que criam o seu mito fundador. Eles colocam o seu foco em uma pessoa específica e criam uma situação como se fosse possível um homem pecador ser santo. Elas olham para dentro, até mesmo dentro das igrejas, e começam a cobrar como se todo aquele que está dentro da igreja ele tivesse que ser perfeito e não tivesse pecado. As pessoas começam a cobrar uma perfeição que ela é impossível. E tudo isso porque a lei ainda está arraigada no coração. As pessoas elas querem se salvar pela lei, e pela lei elas querem dizer: eu só faço parte de um lugar onde todo mundo segue toda a lei. E Paulo vem dizer: ó, não é assim que funciona. Todos nós somos salvos pela fé. Abraão foi salvo pela fé. Quando Deus prepara um povo, separa um povo para entregar a sua mensagem, para entregar a sua escritura, ele começa esse povo com um homem falho, com um homem que é pecador, e um homem que é salvo pela fé, porque o justo só vive pela fé. O versículo de número 9, Paulo ele segue dizendo: porque de modo que os da fé eles são abençoados no crente Abraão. Ele vai trazer Abraão como um membro comum, e é interessante isso, porque se nós vemos no Novo Testamento, eles citam Moisés como a lei, eles citam Elias como os profetas, e há sempre representações de uma coisa ou de outra, grandes homens, grandes nomes que representam. Arão representa o sacerdócio, Moisés representa a lei, mas quando Abraão é apresentado, Abraão ele não é apresentado como uma autoridade dessas. Abraão nunca é apresentado pelos escritores do Novo Testamento como um grande pai, como um grande líder, como um grande rei ou qualquer coisa assim. Davi era apresentado como grande rei, a figura do rei segundo o coração de Deus, mas Abraão ele é sempre apresentado como o crente. Abraão é apresentado como alguém comum como nós, que ouviu o chamado de Deus e atendeu o chamado de Deus. E por isso Paulo traz Abraão, chega para o judeu e fala: olha, isso aí que vocês têm acreditado, essas histórias que vocês inventaram no seu coração, elas todas são falsas. E é preciso nós, trazendo para os nossos dias hoje, começar a pensar essas histórias que nós temos criadas nos nossos corações,
de homens de Deus que são perfeitos, de pregadores que não erram, de cristãos que não falham, de líderes que não têm erro nenhum, e quando um erro se apresenta em cada um deles, eles são automaticamente descartados como se indignos de qualquer coisa mais. Elas são falsas, porque todo homem é pecador. Se é uma coisa que eu aprendi durante a minha caminhada cristã, e quando eu falo caminhada cristã, eu falo desde a minha conversão, e eu me lembro da minha conversão, que foi mais ou menos com 7 anos de idade. Nunca subestime a conversão de uma criança, ela é verdadeira. Mas eu me lembro que dos 7 aos 13, aos 20, depois até os dias de hoje, uma coisa que eu tenho passado dentro da igreja e tenho visto, é que todos os mitos que nós temos, eles tendem a cair com o passar do tempo. Nós, quando começamos no Evangelho, nós miramos pessoas no meio em que nós vivemos como exemplos e modelos aos quais nós devemos seguir. Agora, se você quer ser realmente um cristão verdadeiro, que cresce no Evangelho em santificação dia a dia, você tem que ter consciência que cada uma das pessoas que você mirar no conceito de perfeição, ela vai cair diante de você. Deus, ele é muito claro quando nós colocamos o nosso entendimento, a nossa vontade e a nossa fé diante de homens. Eles vão cair. E todos aqueles que na minha caminhada cristã eu observava como exemplo de crente, todos eles caíram diante dos meus olhos. Seja aqueles que foram fora, homens mais distantes, pastores, ministros, que eu observava como modelos, e até mesmo dentro de casa, até mesmo meus próprios pais e avós, que na infância e adolescência você olha como pessoas perfeitas e que tem todas as respostas. Com o passar do tempo você vê que a imperfeição, ela reside em todos os homens. Então, se você quer crescer no Evangelho, Paulo nos chama, quando ele trata o caso de Abraão diante dos judeus, a nós olharmos para os nossos mitos dentro das nossas comunidades. Não existe homem perfeito, e eles têm que cair diante dos nossos olhos. Porque aqui eu vou pegar uma frase em que Deus, eu creio, ilumina o coração de um ímpio. Numa pergunta que é feita: certo homem, um indiano, ele procurando, quando o mestre dele morre, e esse é um caso verídico, mas ali eu vi que Deus, ele mostra mesmo através daqueles que não têm a fé nele. Quando o mestre dele morre, ele começa a procurar outros mestres e dizer: não, quem é que eu posso seguir agora? Quem é que pode ser o meu guia? Quem é que pode ser o meu mestre, o meu tutor? E a resposta que ele teve foi muito simples: disse, não há mestre, você é o mestre. Muitas vezes nós vivemos buscando alguém que nós possamos mirar, mas na verdade o exemplo que nós temos, ele está no céu, assentado no trono, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. O único perfeito que nós precisamos mirar é Jesus Cristo. E chega um momento em que todo cristão, ele tem que olhar ao seu redor e pensar: não há mestre para seguir, eu preciso ser alguém que possa levar as outras pessoas no caminho do Evangelho. Nós precisamos focar, porque se a gente nunca chegou nesse momento na nossa vida cristã, isso quer dizer que a gente não cresceu o suficiente ainda. O cristão, ele tem que sempre almejar. Cristo, ele nos chama a fazer discípulos e não alunos. O aluno é aquele que ele precisa de um outro professor para superar o seu primeiro professor. O discípulo não. O discípulo, com o mesmo mestre, ele supera o seu mestre. Porque os discípulos, eles são aqueles que vão fazer o que os mestres não puderam fazer. É isso que Paulo apresenta no Evangelho, quando ele desconstrói o mito de Abraão. Ele fala: não, Abraão foi homem, mas ele foi homem para mostrar para você que ele foi salvo pela fé e não pelas suas obras. Pare de tentar basear a sua vida nas obras que você faz diante de Deus, e reestruture a sua fé. Porque desde o passado, desde o Antigo Testamento, todo mundo que foi salvo pela fé. Não existe salvação nas obras, não existe salvação na lei, não existe lei salvando ninguém. Tire esse mito do seu coração e da sua mente. No Antigo Testamento, quem foi salvo também pela fé, assim como nós hoje somos salvos pela fé. E por isso Paulo vai apresentar Abraão lá atrás e dizer: olha, a lei, ela veio depois, e a lei, ela é uma cartilha, a lei, ela é um ensinamento, mas a lei, ela não salva. A salvação foi apresentada para Abraão, mas ela foi aperfeiçoada no terceiro personagem que aparece
no escrito aqui que nós lemos de Paulo: Jesus Cristo. Versículo de número 13. Paulo ele interrompe a fala dele sobre a lei, que vinha no versículo 12, dizendo que aquele que tentar viver pela lei, pelos preceitos da lei, tem que viver. E ele interrompe com a palavra exata. Ele diz: Cristo. E é interessante porque quando nós lemos nos evangelhos ou no livro de Atos, Pedro principalmente, quando ele prega, ele vai falar sobre Jesus, o Cristo, ou sobre Cristo Jesus. Eu não sei se vocês sabem, alguns aqui devem saber, mas talvez alguns não tenham conhecimento. O termo Cristo ele não era um sobrenome. Cristo não fazia parte do nome de Jesus. Cristo é um termo judeu que significa Salvador. Então, quando era apresentado Jesus Cristo, era Jesus o Salvador. Mas Paulo ele não fala Jesus. Ele não traz o nome humano. Ele não precisa tratar disso. Ele está falando para homens ali que não participaram daquela primeira jornada. E ele traz simplesmente Cristo, o Redentor. Ele já explicou quem era esse Redentor. Ele já explicou quem ele era como homem. Mas ele traz, o Redentor, Cristo, nos resgatou da maldição da lei. Ele veio para nos resgatar da maldição da lei. E qual é a maldição da lei? A maldição da lei é que todo aquele que tenta ser salvo pela lei, ele tem que cumprir toda a lei. Se você escorregar em qualquer detalhe da lei, você perde todos os outros. A lei ela é um quebra-cabeça. É como um jogo montado. Se você tira uma peça, todas as outras se desmoronam. Então por isso que é impossível ser salvo pela lei. Então Paulo fala: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Só essa frase aqui ela dava uma pregação completa. Só essa frase ela é suficiente para nós passarmos uma semana meditando só sobre ela. Nós somos resgatados da maldição da lei. Eu não posso deixar de lembrar aqui no versículo 13, lá no primeiro versículo do capítulo 3, quando Paulo chama a atenção deles: por que é que vocês estão saindo da graça e voltando para a lei? Cristo nos resgatou da maldição da lei. Ele tirou você debaixo daquele peso que exigia aquilo que você nunca ia conseguir oferecer por completo. Ele pagou o preço. Ele tirou você da obrigatoriedade. Ele rasgou o escrito de dívida que tínhamos contra Deus por causa da nossa desobediência. Ele limpou dos nossos pecados. Ele nos declarou justos diante de Deus. Ele abre o caminho de volta para o céu. Ele abre o nosso relacionamento com Deus novamente. Mas constantemente nós tentamos voltar para debaixo da lei. Cristo nos resgatou. Ele nos tirou debaixo da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado na madeira. Havia um dito judaico, um escrito dos profetas, que eles diziam que aquele que fosse pendurado no madeiro, ele era amaldiçoado de Deus. Era o pior tipo de morte que podia existir. Talvez por isso que os romanos, eles toda vez que iam matar um judeu, eles queriam matar crucificado. Porque eles sabiam que a morte que o judeu mais detestava, a que mais ia ofender ele, era a morte de cruz. E interessante que a gente não vê na história, mas quando se fala da morte de Paulo, por exemplo, Paulo é morto decapitado. A cabeça dele é cortada fora. Mas Paulo ele morre decapitado porque Paulo era cidadão romano. O cidadão romano não podia ser pregado na cruz. Se o sujeito era cidadão de Roma, ele tinha carteira de identidade que dizia que ele era romano, ele não podia ser crucificado, porque a crucificação era só para o mais vil, era para aquele que não tinha direitos. A crucificação era para ralé, para plebe, para aqueles que não tinham direitos civis. E Cristo ele morre morte de cruz. E quando nós falamos e pensamos aqui, é preciso lembrar bem, porque Cristo ele morre uma morte de cruz, a pior morte que podia existir para um judeu, e ele era judeu. Porque muitas vezes se conta a história como se Jesus fosse uma coisa diferente, os judeus estivessem perseguindo Jesus. Jesus era judeu, e ele sofre a pior morte que o judeu pode sofrer. Por quê? Por nós, para nos resgatar debaixo da lei. E aí a gente pega e volta para debaixo da lei.
Ele faz tudo, ele cumpre cabalmente cada um dos detalhes da lei para não dar um exemplo perfeito. E a gente vai lá e pega como exemplo os homens imperfeitos. Ele sofre todo o sofrimento, as chicotadas. Se você nunca prestou atenção, você pode pesquisar facilmente na internet como é que era aquele chicote romano. Era um chicote de couro, nas pontas eram amarradas pedaços de ferro, lâminas, pontas de osso, tudo isso para se rasgar a pele. Era um sofrimento terrível. O sangue ele jorrava. A crucificação, se você pesquisar sobre a perspectiva médica, era uma tortura sem tamanho. E ele passa por tudo aquilo, mas depois a gente quer se torturar para tentar chegar perto de Deus. Preste atenção no que nós temos feito. Quantas vezes a gente fica se torturando fisicamente? São pequenos detalhes. Não é dizendo que é errado, mas quantas vezes a gente acha que se eu for orar, ele vai ter um pouquinho mais de efeito se eu me ajoelhar no chão. Eu não estou falando quando você se sente bem com isso, mas há pessoas que fazem isso para poder sentir dor, porque ele acha que se ele estiver num momento de dor, ele vai estar mais perto de Deus. Quantas vezes nós entramos no meio do sofrimento e achamos que no sofrimento nós somos mais ouvidos com Deus? Quantas vezes nós escolhemos os horários mais desconfortáveis, coisas que nos darão muito trabalho, questões que vão ser assim castigosas para nós, para achar que fazendo aquilo eu vou ter o favor de Deus, e na verdade no coração estou querendo sofrer um pouco, só que quando eu quero sofrer, eu estou desprezando o sacrifício de Cristo. Quando eu penso que eu posso chegar mais perto de Deus com um pouco de sofrimento, eu estou desprezando que Ele sofreu tudo que precisava sofrer. Eu não vou dizer que uma hora ou outra você pode ter o desejo no coração de fazer algo que vai lhe fazer sentir bem, algo que lhe faz sentir melhor na presença de Deus, mas não use o sofrimento como porta para se aproximar de Deus. Cristo já sofreu na cruz. Não use o ritual para chegar perto de Deus. Cristo já cumpriu todo o ritual que precisava cumprir. Quantas vezes nós queremos chegar perto de Deus através de rituais, observâncias, modos de falar, modos de vestir, apresentações ou tantas outras coisas. Quantas vezes a gente quer se moldar para que as pessoas vejam alguma coisa, demonstrar para as pessoas alguma coisa, mostrar que eu posso, que eu faço. Eu estou ignorando que Cristo ele já sofreu, Ele já fez, Ele já deu tudo. Eu estou ignorando aquilo que Paulo ele vem trazer à memória, trazendo ali para aqueles judeus. Lembra ali, era uma igreja de 30 anos. Havia pessoas ainda, e eles podiam encontrar com pessoas ainda que estavam com Cristo e que viram a crucificação. Era possível fazer uma viagem, se encontrar com alguém que foi testemunho ocular do sofrimento de Cristo. A história ainda era nova, ainda estava viva, ainda não tinha fugido da memória. O Novo Testamento ele foi escrito até o ano 100, e eles estavam bem no meio disso. E Paulo vem relembrar para aqueles irmãos que Cristo ele se fez maldição, ele se fez sacrifício, ele se sujeitou à lei para nos resgatar de debaixo da lei. E é como quem diz: olha, ele já tirou você lá de baixo, porque você está voltando para isso, porque você tenta acrescentar alguma coisa a mais, porque você tenta fazer diante de Deus aquilo que Cristo já fez por você. Seu sacrifício não pode ser aceito. Seu sacrifício não pode ser aceito, porque só é aceito o sacrifício de Cristo diante de Deus. O versículo de número 14, Paulo ele completa dizendo: tudo isso é para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Cristo ele vem completar aquilo que Deus prometeu a Abraão. Deus disse: Abraão, anda diante de mim, crê em mim e você será salvo. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Cristo ele vem consumar para que todos os habitantes da terra eles possam ter acesso, para que isso saia das cadeias do povo judeu, para que isso quebre. E lembra que quando Paulo aqui está apresentando Cristo, ele está falando para um povo que eles achavam que só judeus podiam ser salvos.
Então todo aquele que não era judeu, quando ele aceitava Cristo, ele tinha que acrescentar os costumes judaicos para ser salvo. Paulo está dizendo, não, essa coleira ela já foi quebrada. E nós precisamos, para nós hoje, voltar os nossos olhos para a fé e lembrar, as coleiras elas foram quebradas, as cadeias foram arrebentadas. Não há uma intercessão, não há um povo que ele seja restrito, seja por credo, raça, cor, mas aqueles que creem em Jesus Cristo. Não há bandeira, não há placa de igreja, nada disso. Há aqueles que se reúnem para louvar e glorificar a Deus, e aqueles que buscam conhecer a Cristo. Ele está falando que não existe uma casta escolhida, ele está falando que não existe uma doutrina escolhida, mas aqueles que têm fé e aqueles que buscam a palavra de Deus. Não existe um nome ou uma placa, não existe um tempo específico, e não existe todas essas coisas que muitas vezes nós criamos na nossa mente, e achando que o Evangelho ele vai ficar restrito a algumas paredes, a alguns lugares, a algumas conjecturas, a alguns grupos. A palavra nos fala que a igreja de Deus ela está em todos os lugares. Há muitos daqueles que vão ser salvos em todos os lugares, e muitas vezes nós nos limitamos a buscar os salvos só nos lugares que agradam a nossa atenção. Paulo está dizendo, tudo isso foi quebrado. Cristo ele foi lá e nos resgatou debaixo da maldição da lei, para dizer, você só precisa, assim como Abraão, crer, porque o justo ele vive por fé. Você só precisa crer, você só precisa aceitar, você só precisa entender. O que você vai saber depois. A ligação, o entendimento completo do Evangelho, todas essas coisas vêm com a prática e com o costume. Tudo isso ele vai ser aprendido ao longo da jornada. A santificação é um processo contínuo, mas ela só vem depois que você é salvo em Cristo Jesus, e você só é salvo quando a fé ela toca o seu coração, e você crê, porque só se salva pela fé, e a fé é o único caminho para a salvação. E Paulo termina o versículo 14 dizendo, para que nós recebêssemos a fé e o Espírito que fora prometido. Talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas depois muitas coisas foram acrescentadas àquilo que você ouviu. Mas o sacrifício de Cristo na cruz, nós queremos lembrar de novo, ele é o único e suficiente meio pelo qual nós podemos chegar a Deus. Qualquer coisa acrescentada desvirtua, qualquer coisa que nós busquemos mais desvirtua. A salvação ela é pela fé em Cristo Jesus e no seu sacrifício na cruz. Ele nos é oferecido isso de graça no Evangelho, sem preciso lei. A lei ela vem depois, ela é um aprendizado que você pode ter depois, mas ela não é necessária antes. Nós queremos nos lembrar que a salvação ela está diante de nós. Muitos dela tomamos posse, e com o passar do tempo nós vamos nos esquecendo de que nós fomos salvos somente pela fé, e começamos a querer acrescentar coisas para justificar a nossa fé. Às vezes aqueles que ainda não tomaram a decisão ficam achando que é preciso algo mais, e a Bíblia está dizendo não, só é preciso a fé. E Paulo ele vai ser categórico quando ele apresenta para nós Abraão, Moisés e Jesus, e nos dizer que o ciclo é completo em Cristo, e no sacrifício dele, eu, você, cada um de nós, aqueles que ainda não nasceram e no futuro virão a crer, aqueles que já no passado morreram e creram antes disso, todos são salvos unicamente pela fé, e a fé em Cristo Jesus.